Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Arduino. A aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com motores DC. Vai ser uma sequência de aulas e nessa primeira nós vamos entender o básico que a gente precisa para poder trabalhar com o motor, para poder integrar um motor no Arduino. Então tem uma série de detalhes que a gente precisa observar antes de sair utilizando o motor. Porque muita gente faz a conexão direta do motor com o Arduino. E ao longo dessas aulas nós vamos entender que isso é altamente prejudicial para o nosso Arduino. Por quê? Porque o motor ele é um dispositivo que ele exige uma tensão e uma corrente maior para ele poder trabalhar bem. Ah, mas eu ligo o motor direto no meu Arduino e funciona. Tá, mas será que ele funciona bem? E será que é a melhor forma realmente da gente trabalhar? Não sei. E a resposta é não para as duas opções. Como o motor ele exige uma corrente maior, para ele trabalhar bem, para ele trabalhar com uma velocidade, com força, eu tenho que alimentar uma tensão externa. Uma fonte de alimentação externa com uma tensão maior e uma corrente maior. Maior do que o Arduino consegue fornecer. Além do motor gerar ruído e ser uma fonte de geração de energia. Então, quando ele está recebendo alimentação, ele tá girando e acumulando. Ele é um indutor, ele vai acumulando tensão ali nos seus polos. Quando a gente desliga o motor, essa tensão, essa energia acumulada é liberada em forma de tensão de pico. E vai para onde? Vai direto para o nosso Arduino, se ele estiver conectado no motor. Então nós precisamos tudo que a gente precisa fazer. Eu preciso conectar o Arduino, o motor, a uma fonte de alimentação separada, ok? Eu preciso eliminar esse ruído gerado pelo motor e eu preciso proteger o meu Arduino dessa tensão de pico. Então nós vamos entender todo esse funcionamento na aula de hoje. E aí eu te pergunto, já é inscrito aqui no nosso canal? Se você não for, eu peço que, por favor, você se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação de aulas aqui do CFB Cursos. E ajuda demais a gente também você clicando no joinha, seguindo a gente nas nossas redes sociais e, obviamente, compartilhando o nosso conteúdo aí com todo mundo. Aí você está ajudando a gente a levar conhecimento para todo mundo aí de forma gratuita e também ajudando o nosso canal. Então agora a gente pode ir para a primeira parte sobre motores DC no Arduino. É logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa prática aí sobre a utilização de motores junto ao Arduino. Então, nossa primeira aula aí. E nós vamos começar bem de leve, porque tem uma série de detalhes que nós temos que cobrir para a gente entender o processo correto de trabalhar com motores aqui no Arduino, tá certo? Eu vou começar mostrando aqui no Tinkercad aqui alguns exemplos, ok? Essa é a nossa primeira aula, nós vamos ter mais aulas na sequência sobre esse assunto, que é um assunto importante e nós temos que entender uma série de detalhes sobre ele. Eu fiz uma montagem inicial aqui, e antes que vocês critiquem, antes que quem já sabe alguma coisa sobre motores critique, nós estamos começando. Ok? Não é a montagem final de utilização dos nossos motores. É só para a gente começar a entender. Então vamos lá. Eu tenho simplesmente aqui, eu nem precisava da protoboard, certo? Só que nós vamos incluir mais algumas coisas aqui. Mas o que eu tenho aqui é um motor, ok? Ligado diretamente na alimentação de 5 volts do Arduino. Ok? Então quando eu ligar o Arduino, independente de programação, esse motor vai começar a girar. Vamos fazer a simulação aqui e está lá o motor girando. Por que eu não vou mostrar agora lá no Arduino? Porque senão a gente vai ficar alternando entre a filmagem do Arduino, tela do computador, filmagem do Arduino, tela do computador. Então vou mostrar esse básico aqui e daqui a pouco a gente vai lá para o Arduino, tá bom? Então, jóia. Então a gente nota aqui que o nosso motor está girando. Ok? Tá vendo a animação aqui e uma informação aqui da velocidade do giro. Ok? Está girando a 9.994 rotações por minuto. RPM que ele está me indicando ali. Ok, funcionou.
motor girando, eu consigo fazer o motor girar. Mas a pergunta é, será que essa é a forma correta de utilização de motores junto ao Arduino? É aí que está a grande chave. Antes da gente passar para entrar com outros componentes aqui, vamos ver uma outra montagem, que aí vai depender da programação. Aqui não tem nada de programação, porque ele está sendo alimentado aqui com 5 volts e o Terra está usando o Terra do próprio Arduino aqui, tá certo? Eu vou modificar isso aqui, ó, da seguinte maneira. Eu vou agora utilizar uma porta digital, vou utilizar aqui a porta 2, vou tirar essa alimentação aqui, tá vendo? E vou usar aqui, ó, vou pegar ela aqui, opa, deixa eu tirar aqui também, ó, tirar aqui, e vou pegar essa mesma porta 2, vou fazer até o seguinte, para ficar mais fácil aqui, ó, vou tirar da protoboard, vou ligar direto no motor, certo? Só para ficar mais simples aqui a nossa construção. Ok, está alimentado ali o nosso motor na porta 2. Então, quando a gente iniciar a simulação agora, o motor não vai girar. Por quê? Porque agora ele depende da ativação da porta 2, depende dela estar em estado high. Vamos fazer isso então, vamos vir aqui no code, colocar aqui ó, no text, beleza, vamos colocar um código bem rápido aqui, ó. Define motor porta 2, ok, pin mode output mesmo, do pino motor, ok. Eu vou colocar dentro do setup aqui, ó, digital write motor em high. Beleza, vou tirar tudo isso aqui do loop, que a gente não precisa mais dessa programação aqui. Eu só quero girar o motor com essa programação. Tá vendo? Então vamos lá, vamos dar a simulação aqui e vamos agora ver que o nosso motor está girando. Deixa eu tirar o code aqui. Olha só, ele está girando. Tá vendo? Há uma rotação menor, obviamente, porque a amperagem aqui da porta é menor do que essa amperagem de saída aqui. Mas enfim, o que importa para a gente é que eu consigo fazer agora o motor girar por programação. E aí eu posso entrar aqui, inclusive, com um delay, para a gente ver que a programação vai ligar e desligar o motor. Então, aqui, ó, high, vou dar um delay aqui. Eu não vi a contagem enquanto está ali, não, mas eu vou colocar de 1 em 1 segundo. Se precisar, a gente muda. Vou até criar como variável aqui, ó, tmp recebe 1000. Vou usar o tmp aqui e vamos colocar aqui agora para desligar o nosso motor, a nossa porta, e o motor vai parar de girar. Então, lu, ok, opa, aí, ó. Beleza, então eu ligo a cada 1 segundo, eu alterno aí entre ligado e desligado, o motor vai girar ou não girar. Beleza, então ele está fazendo a contagem aqui, ok? E agora a gente vê que o motor ele gira, olha só, parou de girar, girou, tá vendo? Parou de girar, girou. A cada segundo ele alterna isso daí. Se a gente quiser mudar esse tempo, a gente muda aqui, ó, vamos colocar 3 segundos, só para a gente entender, fazer uma relação. Vou colocar junto com o tempo aqui, ó, para dar um zoom, tá vendo? 3 segundos, parou. Mais 3 segundos, no 6 ele vai começar a girar. Olha lá, o 6 ele começou a girar, ok? Então eu consigo controlar o nosso motor via programação. Basta ligar a alimentação dele em uma porta digital, uma porta analógica. A gente consegue controlar a velocidade do giro. Posso colocar na PWM também, se eu quiser controlar a velocidade do giro. Beleza, mas a pergunta permanece, que eu fiz lá no início da aula. Será que essa é a melhor maneira da gente alimentar um motor? E aí, da gente utilizar um motor com Arduino, essa é a grande questão. Essa é a chave da nossa sequência de aulas sobre motores DC. Dá uma olhada dessa nova montagem aqui e notem que agora o motor ele está ligado, a alimentação do motor está ligada de forma separada do Arduino. Notem que eu não estou alimentando o meu motor com Arduino, eu estou alimentando o motor com essa bateria de 9 volts. Isso é uma coisa interessante, hein? Por quê?
quando a gente fala de motores elétricos, pessoal, um motor elétrico ele é um gerador. Internamente, ele tem uma bobina aqui que, quando a gente joga tensão para esse motor, ele vai girar, ok? E ele funciona ao contrário também. Se a gente pega o motor aqui e consegue girar ele com muita velocidade, com muita força, na mão mesmo, ou usando alguma coisa para girar esse motor muito rápido, ele também vai gerar eletricidade. É semelhante às turbinas que a gente tem lá na usina, que gera energia aqui para nossa casa, certo? As turbinas têm a mesma base dos motores. Então a água vai girar a turbina e ela vai gerar energia. A mesma coisa do motor. Eu jogo tensão, ele gira. Se ele está desligado, eu giro manualmente o motor, ele gera tensão. E isso é um ponto prejudicial para o circuito que estiver alimentando ou estiver integrado a esse motor. Porque quando a gente gira esse motor, eu estou girando ele aqui, joguei energia nele, ele está girando. Quando a gente corta a energia dele, o que acontece? Ele não para de girar imediatamente, certo? Ele vai diminuindo a velocidade gradativamente. Isso acontece muito rápido. Dependendo do motor, a gente nem vê isso, mas o fato é que ele não para. E quando a gente corta a tensão dele, corta a corrente dele, a energia acumulada aqui nele, ela é dissipada para o circuito em forma de tensão de pico, certo? Então ele está alimentando, girando. Parei, cortei. Corta a alimentação, tudo que estava acumulado aqui, porque ele é um indutor ali dentro, tudo que estava acumulado, a energia gerada por indução, ela é dissipada, ela volta para o circuito em forma de uma tensão de pico. Olha que coisa não interessante, olha que coisa ruim para o nosso circuito. Isso pode danificar o nosso circuito. Então, uma coisa interessante de se fazer é proteger o nosso circuito, certo? Nós temos que chegar ao modo de proteger o nosso circuito e ao modo de alimentar o motor separado do Arduino. Porque outro problema de utilizar motores é que eles geram muito ruído. E como estamos trabalhando com eletrônica digital, com porta lógica, com processamento, a gente tem um controlador aqui, certo? Isso é muito ruim para as nossas portas, para o nosso controlador, para o nosso sistema, para o nosso programa de forma geral. Então nós temos que arranjar uma forma de eliminar o ruído e separar o motor a alimentação do motor do nosso circuito, até mesmo para ele ficar com uma forma de trabalho melhor. Ele vai receber uma tensão maior, uma corrente maior do que o Arduino consegue fornecer. Ele funciona com o Arduino, mas o Arduino não consegue fornecer a corrente e a tensão suficientes, às vezes, para o motor funcionar. Então, olha o tanto de coisas que nos levam a utilizar o motor separado do Arduino. Só dar o comando para ele ligar. Ok? Mas a alimentação e o circuito dele vão ficar fora, separados do Arduino. Ok? Então, primeira forma de utilização que nós vamos ver, isso aqui nós vamos evoluindo, ok? Ao longo das aulas, para a gente entender, de fato, tudo que é necessário para o motor funcionar bem separado do Arduino. Então, a nossa próxima montagem que nós vamos entender é essa daqui, ó. Então, aqui eu já alimentei o motor separado do Arduino, certo? Olha aqui, ó, o positivo está saindo da bateria, ok? Aqui, ó, saindo da bateria e vindo para o motor. E o negativo, ele está vindo nesse cara aqui, ó. Olha só, esse cara que está vindo nesse ground aqui, também ligado no Arduino ali. Tá. O que é esse cara? A chave desse circuito é esse cara aqui. E notem que eu tenho a porta 2 digital sendo utilizada também ligada nesse cara. Então, nesse cara eu tenho o terra, o motor, o ground do negativo do motor, e um fio ligado aqui na porta 2. Esse cara aqui, pessoal, é um transistor, ou transistor, para quem quiser entender. Enfim, transistor, não faz diferença, não, isso aí é detalhe, bobagem.
Basicamente, esse transistor está servindo como uma chave. Tá? E eu tenho transistores para diversas aplicações, que servem como faixa, como amplificador, enfim, diversas aplicações, diversos modelos de transistores. Esse nosso aqui é o transistor genérico, é o que nós vamos usar na prática, e ele serve como uma chave. Como é que funciona esse transistor? Vamos dar um zoom aqui. Se a gente verificar no desenho dele aqui, ele tem um CBE. Isso aqui é o C de coletor, o B de base e o E de emissor. Por padrão, os transistores eles vão ter essas três pernas. Tem com mais? Tem, mas é irrelevante para a gente agora. Vamos entender que eles têm todos têm três pernas. E sempre uma vai ser a base, uma vai ser o coletor, uma vai ser o emissor. Esse transistor é um transistor NPN. Certo? Significa que é negativo, positivo, negativo. Tem o PNP, que é positivo, negativo, positivo. Tá? Mas isso é outro detalhe que nós vamos ver mais adiante. Por enquanto, a gente precisa entender que os transistores genéricos, quando a gente alimenta a base, quando a gente joga uma tensão na base, certo? Ele vai se comportar como uma chave. Ou seja, joguei uma tensão na base, ele liga o circuito, ele liga a chave. Ou seja, ele conecta o emissor com o coletor. Ok? Quando eu tiro a tensão da base, ele desliga essa chave. Ele desliga a conexão do emissor com o coletor. Ou o coletor com o emissor, como vocês quiserem entender. A ordem aqui não interfere para a gente agora, não. Então, a forma genérica de trabalho do transistor é essa. Nesse caso, alimentei a base, ele conecta coletor com emissor. Desliguei a base, tirei a tensão da base recebe zero tensão, ele desliga, ele desconecta emissor com o coletor. Então, ficou fácil. Olha só, eu já tenho a alimentação do nosso motor separada do Arduino, ou seja, ele vai receber uma corrente maior, ele vai receber uma tensão maior, porque essa bateria é de 9 volts, então ele vai funcionar de uma forma mais eficiente. Ok? Só que eu não posso jogar isso aqui no Arduino. Ok? Tem que deixar isso aqui separado do Arduino. Então, a forma da gente fazer isso é utilizando o transistor. Eu preciso ligar e desligar o motor. Só que ele não vai estar ligado no Arduino. Então, eu conecto o Arduino no transistor e o transistor no motor. Eu controlo o transistor, a base, ok? E o transistor, por sua vez, liga ou desliga a chave do motor. No caso aqui, que está ligado no ground do motor. Veja bem, e eu estou conectado na porta 2. Setei a porta 2 em high. O que faz? Vai vir 5 volts aqui, ó. Tum, alimentei a base. Alimentei a base, o que ele faz com essa conexão aqui, ó? Ele fecha, ele liga essa conexão. Então, eu passo a ter corrente no motor. Olha que bacana. Tendo corrente no motor, ele gira. Ah, legal. E se eu seto a porta 2 em low? Seto a porta 2 em low, vai vir 0 volts na base. O que acontece? Ele desliga essa conexão. Desliga a conexão, a chave entre coletor e emissor. Desligando essa chave, eu não tenho mais corrente. Não tem como fluir a corrente porque a chave está desligada. Não tem mais corrente, o que acontece com o motor? Para de girar. Ah, bacana. Então, eu já consegui um resultado interessante aí. Vamos ver o nosso código aqui? Olha só, deixa até o comentário ali pra gente. Deixa eu ver se eu consigo expandir isso aqui. Ah, consigo, olha lá. Tá lá o comentário para vocês lerem exatamente o que a gente estava falando agora. Então, veja bem, eu tenho o motor ligado aqui, deixa eu chegar para cá. Aqui, ó, o motor que está ligado, dei o nome de motor, né? O pino 2, certo? E configurei ele em saída. Olha lá, output. Digital write, motor high. Então, ele coloca high aqui nesse pino, alimenta o nosso transistor, nossa base, certo? Está recebendo tensão. Ele liga os dois terminais e o motor
vai girar. Vamos rodar a simulação e exatamente isso que está acontecendo. Nota só que a rotação está bem maior, olha lá, 17.473 RPMs, porque agora eu tenho uma tensão e uma corrente de alimentação maiores. Muito bem, se a gente setar aqui ó, em Loop, vamos verificar que agora não vai rodar lá, o nosso motor não está girando. Beleza? Então, olha que bacana aí. E essa é a nossa primeira montagem que nós vamos fazer lá no Arduino. A diferença é que nós não estamos... eu não vou utilizar uma bateria de 9 volts. Eu vou utilizar até uma bateria de uma tensão um pouco maior, uma corrente um pouco maior. Não, maior? Acho que não. De 6 volts, inclusive, eu acho que eu estou usando ali. Ah, não sei. Vou verificar lá, vou mostrar para vocês. Ok? Mas... nós vamos usar alimentação separada, nós vamos usar esse circuito aqui. A diferença é que o nosso transistor ali, ele não é coletor base emissor, ele é emissor base coletor. Vamos ver isso na prática lá? Isso aqui, essa informação a gente acha no datasheet do componente, tá? Então vamos lá. Vamos para o Arduino então, para a gente entender esse circuito. Bora lá! Bom pessoal, então aqui está o nosso circuito. Tá? A montagem que nós fizemos lá, que eu apresentei para vocês lá no Tinkercad. E a bateria que eu estou usando é essa aqui, ó. Ela é de 4.2 volts, 8.800 miliamperes. Então, eu tenho duas dessa bateria aqui dentro, ok? Que dá um total aí de 8.4 volts aí, que vão ser fornecidos para o nosso motor. Ok, então a nossa montagem aqui. Então, veja bem, eu tenho aqui o nosso transistor, certo? Então, o resistor aqui para gerar corrente aqui para a nossa porta 2, sendo alimentado aqui, ó, na porta digital 2, certo? Que está ligado na base, tá vendo? Na base aqui do nosso transistor, ok? A base desse aqui é o meio, igual lá o nosso desenho. A diferença é que esse é o emissor e esse é o coletor, tá certo? Muito bem. Eu tenho aqui o motor, ok? Já com capacitor, inclusive, cerâmico aqui, ó, para eliminar ruído, ok? Ligado aqui nos polos aqui. E eu tenho o motor, veja bem, aqui os terminais da bateria, olha só, positivo e negativo que vem da bateria, ok? O positivo aqui, ó, alimentando o nosso motor. Inclusive, eu posso até tirar isso daqui para simplificar o nosso circuito. E se eu quiser, eu posso diretamente alimentar, que é o nosso motor aqui, ok? Beleza, que deixa o nosso circuito, inclusive, a nossa montagem mais simples, né? Com menos jumpers ali. Muito bem, então tá aqui a alimentação do motor. E aqui o negativo do motor, aqui, ó, esse amarelinho, ele entra aqui no coletor, certo? Aqui do nosso transistor. Eu não lembro se eu falei, o certo vou corrigir aqui agora, ó. Emissor, base, coletor, certo? Essa é a configuração desse transistor. Então, aqui, ó, no coletor, eu tô com o negativo do motor, que faz a chavezinha aqui com o emissor, tá certo? Que tá esse outro jumper aqui ligando no ground. O ground aqui eu tenho o negativo da bateria e tenho também aqui o negativo ligado no Arduino. Beleza? Então essa aqui é a nossa montagem. Vamos voltar lá para o computador para a gente fazer a programação e verificar esse circuito aqui funcionando. Então, vamos para o computador. Muito bem, pessoal. Então aqui no Arduino nós vamos fazer a nossa primeira montagem aqui. Então, define eu vou chamar de motor, está ligado lá no 2, né? O nosso transistor está ligado no 2, a base do transistor. E aqui nós vamos configurar o pin mode do motor para output. Esse na verdade aqui é a base do transistor, ok? Se quiser mudar aqui para base motor, base transistor, aí fica a critério de vocês. E eu vou só colocar aqui, ó, o digital write do motor em high. Muito bem. No loop, a gente não precisa nada por enquanto. Então, agora, nós vamos ligar aqui o nosso Arduino. Deixa eu pegar o cabo aqui.
conectar aqui no computador. Vamos transferir esse código aqui e ver o nosso motor funcionando lá. Bora para o Arduino novamente. Então, pessoal, aqui no Arduino, vamos fazer a transferência do código. Está compilando lá, carregando, já carregou, ok? Então, o nosso motor ele já está alimentado, só que ele está pesado. Tá vendo? Agora ele ligou, certo? Ele está demorando um pouquinho para ligar, porque ele é um pouquinho pesado, certo? E a bateria não está conseguindo girar ele de cara aqui. Eu tenho outros motores ali, mais leves, mas por enquanto a gente vai usar esse aqui mesmo. Mas a gente nota que ele está girando, ok? Para a gente verificar que ele está funcionando pelo transistor, veja bem, eu vou tirar aqui ó, a alimentação da base, ok? Aqui ó, parou a base, certo? Então parou o motor. Notem que ele está ligado, eu só tirei a base aqui ó. Não adianta eu nem ligar em outro pininho. Se eu ligar aqui nesse aqui, por exemplo, esse aqui não tem ligação. Então ele está fornecendo zero, olha lá, tá vendo? O motor não gira, ok? Se eu vou voltar ele aqui para o 2, que é o high, ele agora está fornecendo o high para a porta. O motor está chegando corrente no motor. Eu vou dar uma ajudinha nele aqui, ó, no passo dele, tá vendo? Como é que ele está pesado? Ele já começa a girar. Por quê? Porque a base do nosso transistor agora está recebendo o high. Beleza? Então tá aí o nosso circuito da aula de hoje. Primeira aula aí sobre motores. Próxima aula nós vamos continuar esse assunto. Vamos voltar para o computador para a gente poder finalizar a aula. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre motores DC. Ainda tem um bocado de coisa que nós vamos aprender aí, tá? A gente tem que melhorar ainda esse circuito aí e ver mais detalhes. Esse talvez seja um passo importante, talvez não, com certeza é um passo importante para a gente chegar na montagem do nosso primeiro robô, que vai envolver aí motor. Ok? Nós vamos, até a gente chegar lá na montagem do Zóio, ok? Lembra do Zóio, aquele robozinho lá que eu mostrei para vocês, e outros motores que nós vamos fazer que vão envolver, outros robôs que nós vamos fazer que vão envolver motores, tá bom? Então, pessoal, não é inscrito no nosso canal? Se inscreve, não perde tempo não, cara. Se inscreve, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação do nosso canal. Clique no joinha, que é isso aí que ajuda. Ajuda no nosso canal clicando no joinha e seguindo a gente nas nossas redes sociais. No Insta, no Face, a gente posta thumbs das aulas, fotos diferentes, aí, conteúdo que não vem para o canal. Beleza, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula, onde nós vamos continuar o assunto de motores DC. Um abraço e até mais.